Pequenos, invisíveis e letais. Alguns vírus têm o poder de dizimar populações inteiras, desafiar a ciência e deixar um rastro de destruição por onde passam. Da peste negra à Covid-19, da raiva ao ebola, a história da humanidade é marcada por esses inimigos invisíveis. Mas, quais são os vírus mais perigosos do mundo? Qual deles tem a maior taxa de mortalidade? Qual pode desencadear a próxima pandemia? Hoje vamos mergulhar no mundo sombrio dos vírus mais letais da Terra. E como por pouco, ainda estamos aqui para contar essa história. Me chamo Clyde e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A peste negra, também chamada de peste bubônica, foi uma das pandemias mais devastadoras da história, ocorrendo entre 1347 e 1351. Estima-se que tenha matado entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa, Ásia e Norte da África, reduzindo drasticamente a população mundial. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas infectadas que viviam em ratos. Esses roedores estavam presentes nos navios e cidades medievais, o que facilitou a propagação rápida da peste. A transmissão também podia ocorrer pelo contato com fluidos corporais de infectados ou pelo ar. A peste negra se manifestava de 3 formas principais. Peste bubônica, a mais comum, causava febre alta, calafrios, fadiga e inchaço doloroso dos linfonodos. Peste septicêmica, a infecção se espalhava pelo sangue, levando à necrose dos tecidos e hemorragias internas. Peste pneumônica, a forma mais letal, atacava os pulmões e era transmitida pelo ar, causando tosse com sangue e insuficiência respiratória. Acredita-se que a peste tenha surgido na Ásia Central e se espalhado pela Rota da Seda, chegando à Europa por meio de navios mercantes italianos que desembarcaram na Sicília em 1347. Em poucos anos, atingiu quase todo o continente europeu. A pandemia causou enormes mudanças sociais, econômicas e religiosas. Cidades inteiras foram dizimadas e a escassez de trabalhadores levou ao colapso do sistema feudal. Muitos interpretaram a peste como castigo divino, resultando em fanatismo religioso, perseguições e aumento da influência da igreja. Com a queda da população, os salários aumentaram e a mobilidade social cresceu. Os médicos medievais não compreendiam a causa da peste. Algumas tentativas de tratamento incluíam sangrias, rezas, perfumes para purificar o ar e isolamento dos infectados. A peste negra diminuiu gradualmente, provavelmente devido ao isolamento, mutações da bactéria e maior imunidade da população. No entanto, surtos continuaram surgindo esporadicamente por séculos. A varíola foi uma doença altamente contagiosa e mortal causada pelo vírus variola. Graças a um esforço global de vacinação, a doença foi erradicada oficialmente em 1980, sendo a única doença humana erradicada até hoje. A varíola era causada pelo vírus variola major, mais mortal, e pelo variola menor, menos letal.
A transmissão ocorria por gotículas respiratórias ou contato direto com fluidos corporais e objetos contaminados. Após um período de incubação de cerca de 10 a 14 dias, os sintomas apareciam em fases. A primeira, febre alta, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A segunda, erupções cutâneas que começavam no rosto e se espalhavam pelo corpo. Essas lesões evoluíam para pústulas cheias de pus. E a terceira, cicatrização e descamação. As pústulas formavam crostas e deixavam cicatrizes profundas. A taxa de mortalidade do variola major chegava a 30%, enquanto o variola menor matava cerca de 1% dos infectados. A varíola foi uma das doenças mais devastadoras da história. Evidências indicam que existia há mais de 3.000 anos, atingindo civilizações como Egito, Índia e China. A varíola dizimou populações indígenas, que não tinham imunidade à doença. O primeiro passo para a erradicação foi a invenção da vacina contra a varíola por Edward Jenner, em 1796. Ele percebeu que pessoas expostas à varíola bovina, chamada de cowpox, não contraíam a versão humana da doença. O último caso natural ocorreu na Somália, em 1977, e em 1980, a OMS declarou a varíola erradicada. Hoje, o vírus só existe em laboratórios altamente seguros nos Estados Unidos e na Rússia. A gripe espanhola foi uma pandemia de influenza que ocorreu entre 1918 e 1920, considerada uma das mais mortais da história. Estima-se que tenha infectado cerca de 500 milhões de pessoas, um terço da população mundial na época, e causado a morte de 50 a 100 milhões. O vírus da gripe espanhola era uma variante do H1N1, similar ao que causou a pandemia de 2009. Apesar do nome, não surgiu na Espanha. O apelido veio porque a imprensa espanhola, livre de censura durante a Primeira Guerra Mundial, foi uma das primeiras a reportar abertamente a doença. Muitos estudiosos acreditam que a gripe tenha surgido nos Estados Unidos, na França ou até na China. A pandemia teve 3 ondas principais. A primeira onda, março a julho de 1918, relativamente leve, semelhante a uma gripe comum. Segunda onda, agosto a dezembro de 1918, extremamente letal, com alta mortalidade entre jovens adultos saudáveis, 20 e 40 anos. Terceira onda, começo de 1919, menos severa, mas ainda mortal. A gripe se espalhou rapidamente por causa do deslocamento de tropas e refugiados da Primeira Guerra Mundial. Muitas cidades implementaram quarentenas, fechamento de escolas e uso de máscaras, mas sem um tratamento eficaz, a letalidade foi devastadora. A doença se manifestava com febre alta, dores no corpo, tosse e, em casos graves, pneumonia hemorrágica, que fazia os pacientes morrerem rapidamente por sufocamento. A taxa de mortalidade era altíssima, principalmente porque atingia o sistema imunológico de forma agressiva e contribuiu para a aceleração do fim da Primeira Guerra Mundial, pois debilitou soldados. Não só isso, como levou ao desenvolvimento de novas estratégias de saúde pública e combate a pandemias. E alertou para os perigos de mutação viral, algo fundamental para a vigilância epidemiológica atual. A gripe espanhola foi um dos primeiros grandes exemplos do impacto global das pandemias, servindo como base para o combate a surtos posteriores. COVID-19, 5 states have announced extension of the lockdown. All the officials in this country are studying what they're seeing there, what they're seeing in.
A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. A pandemia se espalhou rapidamente, levando a milhões de mortes e impactando profundamente a economia, a saúde pública e a vida cotidiana no mundo todo. O SARS-CoV-2 pertence à família dos coronavírus, a mesma que inclui o vírus da SARS de 2002 e da MERS de 2012. Acredita-se que tenha origem zoonótica, vindo de animais, possivelmente transmitido de morcegos para humanos através de um hospedeiro intermediário, como pangolins. A principal forma de transmissão ocorre pelo contato com gotículas respiratórias de pessoas infectadas, como tosse, espirro, fala e superfícies contaminadas. O vírus pode sobreviver por horas ou dias em algumas superfícies, dependendo do ambiente. Os sintomas variam de leves a graves, incluindo febre, tosse seca, cansaço, perda de olfato e paladar e dificuldade para respirar em casos graves. Os grupos de risco incluem idosos, pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade e imunossuprimidos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou emergência global em janeiro de 2020 e, em 11 de março do mesmo ano, classificou a situação como uma pandemia. Governos do mundo todo adotaram medidas como lockdowns e quarentenas, uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e campanhas de vacinação em massa. O vírus sofreu mutações, gerando variantes como alfa, beta, gama e delta entre 2020 e 2021. Essas eram variantes mais agressivas e transmissíveis. Também surgiu a variante Omicron entre 2021 e 2022, mais contagiosa, mas com menor gravidade nos vacinados. A resposta científica foi rápida. As primeiras vacinas surgiram em menos de um ano. As principais foram Pfizer-BioNTech e Moderna, tecnologia mRNA, AstraZeneca e Johnson & Johnson, vetor viral, além da Coronavac e da Sinopharm, vírus inativado. A pandemia causou uma crise econômica global, com fechamento de negócios e aumento do desemprego. Houve também um agravamento dos problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Em contrapartida, houve avanço no uso da tecnologia, impulsionando o home office e o ensino remoto. A saúde pública passou por mudanças significativas, com mais investimentos em vigilância epidemiológica. Com a vacinação e a imunidade adquirida, a pandemia foi controlada, embora o vírus ainda circule. Hoje, a Covid-19 é considerada endêmica, como a gripe, exigindo atualizações regulares das vacinas para acompanhar novas variantes. A pandemia de Covid-19 mostrou a importância da ciência, da cooperação internacional e da preparação para futuras crises de saúde. A história nos mostra que, por mais que avancemos, um vírus pode virar tudo de cabeça para baixo em questão de dias. Eles não têm rosto, não têm voz, nem forma visível aos olhos, mas já derrubaram impérios, silenciaram cidades e mudaram o rumo da história. Pequenos demais para serem vistos, grandes demais para serem ignorados. Os vírus nos lembram de que a vida é frágil e o mundo incerto, porque enquanto a ciência continuar buscando, enquanto as mãos se unirem em solidariedade, sempre haverá uma luz atravessando a escuridão.